Olá, amigos. Vamos dar sequência aí às nossas atividades, né? Então, a gente terminou a teoria geral dos contratos e agora estamos fazendo alguns exercícios para fixar um pouquinho mais a matéria e para que possamos avançar aí no ponto falando sobre os contratos em espécie. Então, resolvemos na aula passada até a questão número 5, se eu não me engano. Vamos tirar a aula de hoje aí resolvendo o restante das questões. Então, próxima questão proposta, questão número 6, juiz federal da primeira região. Sobre o princípio da boa-fé contratual e da função social do contrato, julgue as assertivas. Bom, pessoal, antes de mais nada, vejam vocês que a questão aqui está se referindo acerca de dois novos princípios da teoria contratual. Princípio da função social, lá do artigo 421, princípio da probidade e da boa-fé do artigo 422. Antes da gente falar um pouquinho sobre esses dois novos princípios, eu quero lembrar aqui aos senhores aqueles 3 princípios que correspondem aos princípios clássicos da teoria contratual. Não é? O primeiro princípio clássico é o princípio da autonomia da vontade, da liberdade de contratar. Né? Então, num primeiro momento, eu sou livre para contratar, o que significa dizer que eu contrato só se eu quiser, eu contrato da forma como eu bem quiser e eu contrato com a pessoa que eu bem quiser. Né? Então, sei lá, estou andando num shopping, por exemplo, eu não sou obrigado a contratar. Né? E mais, se eu quiser contratar, eu tenho várias lojas ali que eu posso entrar. E entrando em qualquer de uma daquelas lojas, eu posso escolher se eu vou comprar uma calça, uma camisa, um sapato, um tênis, uma bolsa, enfim, e mais. Eu posso dizer a forma como eu quero contratar. Né? Então, eu quero comprar um sapato, mas eu vou pagar com cartão de crédito. Eu quero comprar um sapato, mas eu vou parcelar em tantas vezes. Eu vou dar um cheque pós-datado. Enfim, eu vou dizer também a forma como eu quero contratar. Né? O segundo princípio da teoria contratual clássica, ele deriva do princípio da liberdade de contratar. Eu sou livre para contratar, eu estou no meu terreno da autonomia da vontade, mas se eu contrato, o contrato gera obrigação. Né? Então, o segundo princípio, princípio da obrigatoriedade, expresso naquela máxima do direito do Estado liberal, né? Pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser observados. Vejam vocês que o princípio da obrigatoriedade nada mais é do que consequência do princípio da liberdade. Eu sou livre para contratar. Ninguém me pressionou a contratar. Agora, se você declarou a vontade, da sua declaração da vontade surge a obrigação. E dessa obrigação, portanto, você não pode se afastar. Por isso a gente estuda no direito das obrigações, quando falávamos das fontes do direito das obrigações, uma das mais importantes é o contrato, né? É de um contrato que surgem algumas obrigações. Pois bem, o terceiro princípio, o princípio da relatividade. O contrato, ele obriga, uma vez que a pessoa declara a vontade, mas ele gera a obrigação somente para as partes que participaram do contrato. Né? Então, o contrato faz lei, é verdade, mas faz lei entre as partes que contrataram. E vejam vocês que pelo princípio da relatividade, se A contrata com B, é porque o cumprimento ou o descumprimento das obrigações só cabem a A e a B. Um terceiro, e principalmente o Estado, ele não está interessado se A cumpriu a obrigação perante B, se B cumpriu a sua obrigação perante A. Por isso a gente diz que quando estamos estudando os contratos, estamos dentro de um ramo que é de interesse privado, né? Naquela velha dicotomia entre direito público e privado, o direito civil pertenceria a esse direito privado. Um direito que é feito entre as partes que estão ali contratando. Pois bem, o legislador de 2002, atento às novas mudanças sociais, percebe que, às vezes, as partes não são tão livres assim para contratar. Né? Como é que eu posso afirmar e defender o meu princípio da autonomia da vontade em alguns determinados contratos, como, por exemplo, contrato de adesão? Como é que eu digo que eu sou livre para discutir cláusula contratual em contratos de adesão? Não sou. Né? Na verdade, em contrato de adesão, o contrato ele é pré-estabelecido, então ele é pré-fabricado por uma das partes. E a outra parte, ou ela aceita o que já está redigido, ou então ela não contrata. Qual é a minha liberdade de contratar nessa situação? Imagina que eu tenho um consumidor contratando, por exemplo, com uma concessionária de serviço público qualquer, lá, energia elétrica. Qual é a liberdade que eu tenho de contratar com uma concessionária de energia elétrica? Nenhuma.
Com a concessionária de serviço elétrico, eu estou tratando, por exemplo, de um serviço público que é essencial, eu não tenho sequer a liberdade de não contratar, né? Como é que eu vou ficar sem energia elétrica na minha residência? Então, ou eu contrato, e o contrato é pré-estabelecido, é contrato de adesão, ou eu contrato, ou nada. Ou eu não posso não contratar. Ou eu contrato, essa que é a verdade, né? Então, se eu sou forçado, compelido a contratar, qual é a liberdade que eu tenho para contratar? Qual é essa autonomia da vontade que eu tenho? E nunca tive, essa é a grande verdade, né? Se eu estou pedindo empréstimo bancário, é porque eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas que já estão atrasadas. Qual é a liberdade que eu tenho para discutir juro, por exemplo? Nenhuma, né? Então vejam vocês, se o primeiro princípio o Estado já começou a perceber que ele, hoje em dia, em alguns contratos, hein, pessoal? Não são todos, né? Mas em determinadas contratações ele está um pouquinho mitigado, a consequência é que vai mitigar também o corolário, o segundo princípio, que é o da obrigatoriedade. Então eu posso afirmar que hoje em dia, alguns contratos, naqueles em que a parte contratante não é livre para contratar, o princípio da obrigatoriedade também deve ser revisitado, né? Eu tenho, por exemplo, o Instituto da Lesão, onde é permitida às partes a modificação de cláusula contratual, né? Ou seja, desde que a prestação de uma das partes seja extremamente desproporcional. Quando a contratação se deu, quando uma das partes estava premida por necessidade ou inexperiência, né? Se eu estou premido por necessidade ou inexperiência, eu não sou livre na hora de contratar. É por isso que eu posso aplicar, por exemplo, a teoria da imprevisão e por aí vai, né? E o último princípio, o princípio da relatividade, ele hoje também está um pouquinho mais mitigado, né, pessoal? Ora, será que o contrato só interessa às partes que estão contratando? Será que não há um interesse social por trás de uma determinada contratação? Será que eu posso falar que quando eu firmo, por exemplo, um contrato com uma empresa de plano de saúde, então quando eu sou usuário de plano de saúde, será que esse meu contrato não há o interesse da sociedade por trás dele? Será que a empresa do plano de saúde, por exemplo, a administradora do plano de saúde, será que ela pode aumentar livremente as minhas mensalidades? Será que não há um interesse social por trás desse tipo de contrato? Ah, pessoal, então vejam vocês que hoje em dia a minha contratação deve também respeitar os interesses sociais que existem por trás de uma contratação. E esses interesses sociais fazem com que o meu terreno da liberdade seja mais reduzido. Por isso o artigo 421 do Código vai dizer que a liberdade hoje de contratar, ela deve ser exercitada ou exercida nos limites da função social do contrato, né? Tá, e por sua vez o princípio da probidade e da boa-fé do 422 é um princípio que é direcionado ao juiz, ao julgador, porque o juiz, no caso concreto, ele vai partir da premissa, ao interpretar o contrato, que você, ao contratar, pensava o que pensa o homem médio. Eis aí a aplicação da boa-fé objetiva, né? Então, por exemplo, eu, juiz, não tenho poder, nem dons, para adivinhar o que você pensava. Mas eu, sim, na interpretação de um contrato, eu vou partir da premissa que você pensava o que pensa o homem médio. Então, o princípio da boa-fé objetiva me traduz num padrão de conduta, num padrão que é normal de conduta de cada um. Tá, vejam vocês que a boa-fé objetiva está prevista em 3 artigos. No artigo 113, quando o legislador fala da interpretação dos negócios jurídicos. No artigo 187, quando o legislador fala em abuso de direito. E no 422, quando ele fala da interpretação dos contratos. Nesses 3 princípios aí, nesses 3 artigos, quando o legislador fala em boa-fé, entendam boa-fé objetiva. Bom, feitas essas digressões, agora vamos às nossas opções aí do quadro, né? Então, 6ª questão, juiz federal, sobre o princípio da boa-fé contratual e da função social. Ora, princípio da boa-fé contratual, artigo 422. Função social do contrato, artigo 421, né? 421. Então, muito bem. Inciso 1. O princípio da boa-fé, ele endereça-se, sobretudo, ao juiz. Então, olha, o princípio da boa-fé objetiva, ele estabelece normas de conduta, padrões de conduta, e ele é endereçado ao julgador, ao intérprete.
e o instiga a formar instituições para responder aos fatos novos, exercendo um controle corretivo do direito estrito. É verdade, não é, pessoal? O princípio da boa-fé, ele vai instigar o juiz a formar instituições para responder a novas situações, porque ele vai partir do princípio que a parte contratava, que a parte pensava ao contratar o que pensa o homem médio, né? Ou seja, o bonus pater familia, né? Padrão geral de conduta. Então, essa primeira questão aqui está verdadeira, né? Corretíssima. Vamos para a segunda, olha só. Por ser o conceito de boa-fé um conceito aberto... Peraí, pessoal. A boa-fé é um conceito aberto? O legislador de 2002, ele optou pelas chamadas cláusulas abertas. O que são cláusulas abertas? São conceitos indefinidos. Por exemplo, o que é boa-fé? O que é função social? O que é abuso de direito? São conceitos indefinidos, fluidos, portanto, e que permitem que o juiz, no caso concreto, adeque a realidade àquele conceito. A opção pelas cláusulas abertas no Código Civil faz ou fará com que o Código possa durar 10, 20, 30, 50, 100 anos. Porque se a sociedade evolui, o conceito que eu tenho de função social evolui também. E eu não preciso modificar a lei. A lei continua. A liberdade de contratar será exercida nos limites da função social. Mas a função social hoje, ou seja, o interesse da sociedade é um. Daqui a 20 anos, o interesse da sociedade vai ser outra. Então, eu posso afirmar que talvez hoje, ao contratar, um determinado contrato não ofenda a função social. Hoje, daqui a 10 anos, talvez esse contrato já ofenda a função social. Hoje, uma determinada atitude não é abuso de direito, né? Que é quando eu sou titular de um direito e, ao exercer esse direito, eu excedo na manifestação do meu direito. Então, pode ser que hoje uma determinada conduta não seja abuso de direito. E daqui a 10, 20 anos, a mesma conduta pode ser enquadrada como abuso de direito e vice-versa. Então, esses conceitos fluidos do Código Civil é que farão com que o Código tenha fôlego para aguentar o avanço da sociedade. Então, função social, boa-fé, abuso de direito, enfim, são cláusulas abertas, cujo conceito vai ser remodificado, remodelado com o passar do tempo. Então, olha, a segunda, né? Por ser o conceito de boa-fé um conceito aberto, é verdade, são as cláusulas abertas, a ordem jurídica atribui ao juiz a tarefa de adequar a aplicação judicial às modificações sociais. Corretíssimo, né, pessoal? Verdadeiro. 3. A função social do contrato, na sua acepção moderna, ela desafia a concepção clássica de que os contratantes tudo podem fazer. Se eu tudo posso fazer é porque eu estou no meu terreno da ampla licitude, é porque eu sou livre, eu tenho liberdade, né, para fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu estou no meu exercício da autonomia da vontade. Como é que entra a função social? A função social, ela entra limitando a própria liberdade de contratar. Hoje em dia, a minha autonomia da vontade deve ser expressa de acordo com critérios, com padrões maiores que estão previstos na função social. Em outras palavras, eu só posso contratar hoje em dia se eu consigo respeitar o interesse social que existe por trás de uma contratação, né? Questão corretíssima também, né, pessoal? 4. A obrigatoriedade do princípio da função social do contrato é decorrência natural da existência do mesmo. Olha, peraí. A obrigatoriedade do princípio da função social, ou seja, eu devo respeitar a função social e eu devo respeitar a função social porque o contrato passou a existir. É verdade, né? A partir do momento em que o contrato existe, eu só posso contratar se estiver em consonância, de acordo com a função social. Perfeito. Corretíssimo também. Então vejam vocês, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Significa dizer, portanto, que todos os itens são verdadeiros. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. 7ª. Acerca do contrato preliminar, é correto afirmar que... Bom, eu só queria lembrar a vocês, contrato preliminar a gente estudou a partir do artigo 462 e seguintes, não é?
O contrato preliminar é o chamado contrato, pré-contrato, né? Ou então promessa de alguma coisa. Contrato, por exemplo, promessa de compra e venda, promessa de locação, promessa de comodato. A doutrina chama de pré-contrato. Não confundir com aquele momento pré-contratual, que é outra história, né? O pré-contrato, eu até não gosto desse termo, porque o pré-contrato, ele dá a ideia de alguma coisa que vem antes do contrato, né? Que surge antes do contrato. Só que o que surge antes do contrato definitivo é o contrato preliminar. Então, ele é chamado de pré-contrato porque ele antecede ao contrato definitivo, mas já é contrato, o que significa dizer que as partes já acordaram. Só que o objetivo desse pré-contrato, desse contrato preliminar, é só um, né? Fazer com que as partes façam lá na frente o contrato definitivo. Obrigar as partes a fazer um contrato definitivo a posteriori. Tá, olha só. A grande inovação sobre o tema contratos preliminares é a possibilidade de o inadimplemento da obrigação redundar na possibilidade de execução específica desse contrato. Em outras palavras, se eu faço o contrato de promessa de compra e venda, eu estou prometendo que venderei um imóvel para você. E você, por sua vez, está prometendo que me pagará o preço do imóvel e já começa a pagar desde já, em pequenas parcelas, né? Então, com o término desse contrato preliminar, ou seja, quando você termina de pagar as suas prestações, eu devo, portanto, fornecer a escritura pública para que você, ao registrar a escritura no cartório de registro de imóveis, possa transferir propriedade do imóvel, né? Imagina se eu desisto de fazer o contrato definitivo, ou seja, a obrigação de fazer, que é prestar uma declaração da vontade, entregar a escritura pública. Se eu desisto do contrato definitivo, a parte prejudicada pode entender que o contrato está resolvido e pleitear as perdas e danos, ou pode sim exigir de maneira forçada o cumprimento da obrigação. Então eu vou a juízo e digo, olha, já paguei todas as parcelas, exijo que a outra parte me dê a escritura pública. Se ainda assim a outra parte se nega a cumprir com a sua obrigação, o juiz, na sentença, poderá dar os mesmos efeitos à obrigação de fazer da parte inadimplente. Então ele vai lhe dar uma sentença onde ele reconhece que você, porque pagou todas as parcelas, tem o direito potestativo de transferir a propriedade do bem. Essa sentença, uma vez transitada em julgado, você substitui a escritura pública, corre no cartório de registro de imóveis e, ao registrar a sentença, você estará transferindo a propriedade do objeto. Em outras palavras, o juiz, à força, está fazendo o contrato definitivo. A isso, pessoal, remonta uma outra ideia muito importante, que é a possibilidade, então, de um direito que é pessoal. Estamos diante de um contrato preliminar, direito obrigacional, ele acabou redundando na criação de um direito real. Porque ao registrar a sentença do juiz, eu vou estar transferindo propriedade. E transferir propriedade é direito real, né? Então vejam vocês que o contrato preliminar, ele, dependendo do tipo de obrigação, é claro, né? Sei lá, se eu estou diante de uma obrigação de fazer infungível, o juiz não pode fazer no lugar do devedor, né? Tá, mas então em algumas obrigações, o contrato preliminar enseja a execução específica, dando, portanto, aso à criação de um direito real. Muito importante isso, né? Aí vejam vocês que aquela clássica distinção entre direitos pessoais e direitos reais, ela cai um pouquinho por terra. Porque o que existe nos direitos patrimoniais, na verdade, é uma miscelânea, né? Uma mistura de direito pessoal e direito real. Tá, vamos tentar fazer a questão então, pessoal. Acerca do contrato preliminar, é correto afirmar que, letra A, não tem força obrigatória. Ah, contrato preliminar não tem força obrigatória? Que história é essa, pessoal? Se é contrato, né, o descumprimento da obrigação já gera uma responsabilidade contratual. Não é nem ato ilícito, não, né? É artigo 389. Muito bem, então é claro que tem força obrigatória. Podendo qualquer das partes dá-lo por desfeito mediante notificação? Pode nada, né? Fez contrato, declarou a vontade, ainda que faça contrato preliminar. Letra B. Não comporta, em qualquer hipótese, execução específica. Não, é o contrário. O contrato preliminar, ele, num primeiro momento, comporta, sim, execução específica, a não ser em algumas situações.
E o seu descumprimento apenas enseja o pagamento das perdas e danos? Não, não. Eu vou ingressar com a execução específica, se eu estou diante da obrigação de fazer, nos termos do artigo 464. Letra C. Deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, exceto quanto à forma. Pessoal, no artigo 463, o legislador vai dizer exatamente isso. O contrato preliminar terá os mesmos requisitos de validade do contrato definitivo, exceto quanto à forma. Letra, vou logo riscar aqui a C, né? Me parece a correta. Vamos ver as outras. Letra D. Deve observar, sob pena de nulidade, a forma do contrato a ser celebrado. Não, a gente já viu que ele vai observar todos os requisitos, exceto quanto à forma, está lá no 463. Né? Letra E. Tem a mesma função do sinal ou arras. Pessoal, sinal ou arras não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O sinal, as arras são representam um princípio de pagamento. Estão lembrados? Lá do 417 ao 418. E tem uma função que é confirmar o negócio, né? Então, as arras são arras confirmatórias. Essa é a regra geral. Está lá no artigo 418 e 419. São dois artigos que eu disse a vocês que eles não existem por si só. Eu tenho necessariamente que combinar um com o outro, né? E, por sua vez, eu posso estabelecer o direito de arrependimento no meu contrato, e aí eu tenho as chamadas arras penitenciais, né? Arras penitenciais. É aquela onde eu estipulo o direito de arrependimento. E só lembrando a vocês que a doutrina me diz que as arras também podem ser assecuratórias, não é? Ou arras securatória. As arras assecuratórias são aqueles contratos feitos sob condição suspensiva e se não houver o implemento da condição, a consequência é que eu não posso cumprir o contrato. Então, o que eu paguei a título de sinal simplesmente me é devolvido. Não tem aquela história de retenção do sinal, nem da devolução do sinal mais o equivalente quando outra parte desiste. Né? Então, eu estou comprando um imóvel, dei um sinal e o restante do pagamento se dará com o financiamento que eu vou fazer na Caixa Econômica. E aí, quando eu chego na Caixa Econômica, por um motivo qualquer, o meu financiamento não é aprovado. Não tem como cumprir o contrato. Eu fiz o contrato sob uma condição. Eu pagarei o restante se o meu financiamento for aprovado. Ele não foi. Então, se não há o implemento da condição, aquele contrato deixa de existir. Nunca vai haver o implemento da condição, nunca que o contrato vai ter efeito. Então, o que eu dei a título de sinal, singelamente me é devolvido, né? Não teve contrato. Tá, mas nessa questão, então, pessoal, letra C é a correta, né? Sem maiores dificuldades. Vamos lá para a próxima. Questão 8ª. Acerca dos contratos regidos pelo Código Civil, julgue os itens a seguir. 1. A fiança, quando é dada por duas ou mais pessoas, acarreta a solidariedade entre os fiadores. Bom, olha só. Fiança a gente ainda não falou no nosso curso. A gente vai entrar, depois desse exercício, a gente vai entrar nos contratos em espécie. Então, aí a gente vai estudar a compra e venda, a doação, a locação, o depósito, o mandato, e lá para frente a gente vai estudar a fiança também. Mas, por hora, até para a gente poder responder essa questão, eu posso dizer a vocês que a fiança é um contrato acessório, claro, isso todo mundo sabe, é um contrato acessório que é feito entre o fiador e o credor de uma obrigação principal. A gente imagina que é um contrato feito entre o fiador e o devedor, né? Porque o fiador é amigo do devedor, quem indica o fiador é o devedor. Mas o contrato é feito entre o fiador e o credor, onde o fiador se compromete perante o credor a cumprir a obrigação caso o devedor, que é o seu afiançado, não faça. Não se olvidem que o contrato de fiança gera para o fiador uma responsabilidade subsidiária. Fiador não é devedor solidário juntamente com o devedor principal. Ele só responde de forma subsidiária. Ou seja, se o devedor não possui bens bastantes, aí sim o credor pode acionar o fiador. Então, quando o credor aciona diretamente o fiador, ele terá no prazo da contestação a possibilidade de arguir o chamado benefício de ordem. Ou seja, ele tem a possibilidade de indicar quais são os bens do devedor
que estejam situados no mesmo município, livres e desembargados ou desembaraçados, para que esses bens sejam primeiramente escutidos, para que esses bens sejam penhorados. O que ocorre, pessoal, é que o benefício de ordem, esta prerrogativa que o fiador tem de indicar os bens do devedor, esse benefício de ordem é renunciável. E quando o fiador renuncia ao benefício de ordem, ele se torna devedor solidário juntamente com o devedor principal, ok? Então, olha, a obrigação do fiador, num primeiro momento, ela é subsidiária, porque ele tem o benefício de ordem. Se ele recusa ao benefício de ordem, se ele abre mão do benefício de ordem, aí sim a responsabilidade dele é solidária. Tá, agora vejam outro exemplo. Eu estou diante de um contrato e neste contrato há 2 fiadores. Então eu tenho um contrato principal e tenho 2 contratos acessórios. Tá, se eu tenho 2 fiadores, eu tenho, portanto, cofiança. Na cofiança, os 2 fiadores são solidários perante o descumprimento da obrigação. São solidários entre eles, entenderam? Então, olha, o fiador tem responsabilidade subsidiária. Agora, ambos respondem de forma solidária. Vamos lá para a nossa questão. A fiança dada por 2 ou mais pessoas, então eu tenho aqui o instituto da cofiança. Vários fiadores. Ora, se eu tenho vários fiadores, é porque entre eles são solidários. Então, a fiança dada por 2 ou mais pessoas acarreta a solidariedade entre os fiadores. Está corretíssimo. A referida solidariedade se apresenta entre os fiadores e o devedor principal. Opa, não. A referida solidariedade se apresenta entre os fiadores. Agora, os fiadores têm responsabilidade subsidiária porque eles possuem o chamado benefício de ordem. Perceberam, pessoal? Dizer que os fiadores são solidários significa dizer que o credor vai poder escolher qualquer um dos fiadores para cobrar o todo. Mas ele só pode escolher qualquer um dos fiadores se o devedor principal não tiver bens. Então, os fiadores respondem subsidiariamente, mas entre eles a obrigação é solidária. Então, assim, se o devedor principal não pagar o débito, cada fiador obriga-se a pagá-lo na sua totalidade. Poderá o credor executar todos eles, e se forem penhorados bens de todos, os fiadores têm o direito de exigir que os bens do executado sejam leiloados primeiro. Não, vejam vocês que a responsabilidade dos fiadores perante o devedor principal, ela é subsidiária, né, pessoal? Então, essa questão aqui ficou falsa. Segunda questão, de baixo, vamos lá. O contrato bilateral, então, o contrato bilateral é aquele que gera obrigação para ambas as partes, né? Obrigação para ambas as partes. O contrato bilateral caracteriza-se pela reciprocidade das prestações. Perfeito. Também chamado de contrato sinalagmático, né? Sinalagmático. Nesse contrato, então, no contrato bilateral, ambos os contratantes têm o dever de cumprir recíproca e concomitantemente as prestações e obrigações por eles assumidas. Corretíssimo. Assim, nenhum dos contratantes, sem ter cumprido o que lhe cabe, pode exigir que o outro faça. O desatendimento dessa regra enseja uma defesa por meio da exceptio non adimplet contractus, e a procedência desta constitui-se como causa de suspensão da exigibilidade da prestação do recipiente. Pessoal, verdadeiro, né? Nos contratos que são bilaterais, eu só posso exigir o cumprimento da sua obrigação depois que eu cumprir com a minha. Então, se eu, antes de cumprir com a minha obrigação, estou exigindo o cumprimento da sua obrigação, você, na sua defesa, poderá arguir a exceção de contrato não cumprido. Exceptio non adimplet contractus, lá do artigo 476. Questão verdadeira. Vamos lá para o nosso próximo e último item, pessoal. Nona questão, assinalar a alternativa incorreta, de juiz federal da 4ª região. Alternativa falsa, hein? Quanto à classificação dos contratos, podemos dizer: contrato de compra e venda
é um contrato consensual, ou seja, ele se aperfeiçoa com um mero acordo de vontades. Ele é um contrato principal, porque o requisito de validade dele não precisa de nenhum outro contrato, entre outras classificações possíveis. Verdadeira, ele quer a falsa, né? Então não é essa. Letra B. O contrato de doação manual. Pessoal, doação manual eu vou falar com calma quando a gente falar de contrato de doação, hein? Mas por hora, a doação manual é aquela doação de objeto de pequeno valor, coisa móvel, e há ou segue incontinente à tradição. Esse contrato de doação manual, ele é um contrato não solene. Então o legislador permita que ele possa ser verbal. É não solene. Doação manual é um contrato de doação que pode ser verbal. Quando? Quando eu estou diante de bens, vou botar aqui, ó, móveis, de pequeno valor, mas imediatamente eu entrego o objeto. Segue incontinente à tradição. Ou seja, quando o contrato surge, você deve entregar. Então o contrato de doação manual, bens móveis de pequeno valor, obrigatoriamente será real. Porque eu só haverá contrato de doação manual se eu entrego o objeto. Essa questão também está verdadeira. C, o contrato de fiança é principal. Não, fiança não é principal não, pessoal. Fiança é acessória, né? Contrato de fiança só existe em função de um outro contrato. E sinalagmático? Também não. Sinalagmático bilateral. Obrigação para ambas as partes? Não. Só o fiador quem tem obrigação. O credor não vai ter obrigação, não. O contrato de fiança é unilateral, né? Como ele quer a incorreta, aí é a letra C. D. O contrato de locação é principal. Contrato de locação é principal, correto. Não solene, é verdade. Sinalagmático, bilateral, também. Entre outras classificações possíveis, correto. Como ele queria a errada aí é a letra C de casa, né? Muito bem, pessoal, fizemos aí uma rápida revisão na teoria geral dos contratos. Próxima aula a gente ingressa no estudo dos contratos em espécie. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos.